Olá, eu sou Felipe dos Santos Verma e estou aqui apresentando meu projeto de diplomação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu projeto é a aplicação da técnica MPPT para otimização de energia convertida em sistemas de geração a partir do movimento de ondas oceânicas. Meu professor orientador é o professor Dr. Paulo Roberto Eckert. Juntamente na banca estão a professora doutora Thiele Gabi e o engenheiro Cristiano Bandeira. Bom, como principal motivação para esse projeto, buscou-se aqui trazer um meio alternativo sustentável quando a gente fala de geração de energia elétrica. A gente busca cada vez mais meios que produzam energia de forma limpa, né? Esse seria mais um meio que a gente acaba subaproveitando. Então, sabemos também que uma das grandes dificuldades, quando a gente fala de geração de energia através de ondas marítimas, é a variabilidade do estado marítimo, olhando no âmbito de clima, de tempo, variabilidade também de correntes marítimas. Então, aqui também fica uma motivação para o trabalho é estabelecer um sistema adequado que se adeque a essas variabilidades encontradas na geração de energia através de ondas marítimas. Como objetivo do projeto, inicialmente é detalhar e classificar alguns conversores de energia das ondas a partir de diversos estudos de aplicações de sistemas que já estão operando ou sistemas que ainda estão em desenvolvimento. Também temos como objetivo aqui aplicar a técnica MPPT, que na sigla do inglês é Maximum Power Point Tracking, o rastreamento do ponto de máxima potência, e um circuito conversor de energia elétrica que possa assim se maximizar a potência convertida em diversas situações marítimas, né? E por fim também, a partir do desenvolvimento e da aplicação da técnica PPT nesse circuito, procurou-se também vai procurar-se realizar as simulações desse sistema desenvolvido para que a gente possa avaliar o desempenho e o bom sucesso da aplicação dessa técnica que a gente tenha os resultados. Então a gente consegue classificar esses conversores de energia das ondas fazendo algumas divisões de acordo com a aplicação. Então, inicialmente, a gente, para ver essa aplicação, vai ser determinado se ele vai ser localizado na costa marítima, se vai ser localizado próximo à costa ou ainda vai ser localizado em alto mar. Após essa definição, isso vai determinar como que vai ser utilizado o princípio de funcionamento da conversão primária. Então, a gente tem três tipos apresentados aqui nesse diagrama, que é a coluna de água oscilante, overtopping ou corpo ativado por ondas. A gente, depois determinando essa conversão primária, a gente deve determinar um mecanismo que vai fazer essa conversão primária em energia elétrica, a parte talvez mais importante aqui a ser determinada. Como exemplo aqui, a gente pode ter sistema PTO hidráulico, sistema PTO com turbinas, ou ainda também sistema totalmente elétrico, e outros diversos também que não estão apresentados aqui, mas que também existem. Então, visto os sistemas de conversão de energia, de ondas, falar um pouco agora sobre as técnicas MPPT. Então, o MPPT, a sigla do inglês é Maximum Power Point Tracking, é o rastreamento do ponto de máxima potência. O que isso quer dizer? Que essa técnica aqui ela vai buscar o melhor ponto de operação do meu sistema, onde que ele consegue entregar uma maior conversão de energia. Tem diversos tipos de técnicas MPPT aplicadas, então a gente pode classificar elas da seguinte forma: rastreamento de sistemas com parâmetros constantes, o rastreamento também com medições e comparação desses valores. Também tem métodos que se baseiam na tentativa e erro para achar o melhor ponto de operação. Técnicas também que buscam o melhor ponto de operação através do cálculo matemático, que seria basicamente valores pré-definidos e já estudados,
que eu, a partir deles e fazendo leituras de outros, tendo inputs de dados, eles vão realizar cálculos e vão colocar o sistema no melhor ponto de operação. E também aqui falando de previsão inteligente, basicamente são redes neurais que vão ser retroalimentadas por valores das variáveis, né, do meu conversor, e com isso eles vão se autoalimentando, vão estudando o sistema e vendo aonde ele consegue ter uma melhor eficiência, né, a partir de dados que vão se alimentando do próprio sistema. Então, para o desenvolvimento desse projeto, foi utilizado como base a técnica MPPT Perturba e Observa, né? Essa é uma técnica que é amplamente utilizada já, né? Uma técnica que principalmente opera em sistemas de geração fotovoltaica. Então, basicamente, é um método de tentativa e erro para obter-se o meu ponto de máxima potência, né? Onde eu vou ter uma melhor operação e melhor conversão. Basicamente, a técnica ela baseia-se numa perturbação, né? Então, a gente vai perturbar a minha referência, né? Ou intenção ou corrente do sistema. Então, após fazer essa perturbação, eu vou fazer a leitura desse sistema. Então, eu vou comparar essa potência lida com a adquirida no intervalo anterior e vou verificar se essa potência aumentou ou diminuiu, e com isso eu vou tomar como base se eu vou aumentar a minha perturbação, diminuir a minha perturbação ou manter ela. Observando aqui o fluxograma do método MPPT, então eu vou ter o início do código, eu vou ter a minha entrada de parâmetros, né? Eu vou ter a amostragem I, que seriam os períodos em que eu vou fazer essas leituras e perturbações, e vou ter o meu offset, que é o quanto eu vou ter de perturbação, né, na minha referência. Então a gente pode ter perturbações, como a gente viu, em tensão e corrente. Então o método vai fazer a leitura de dados, vai fazer a leitura da minha tensão e corrente, vou ter a multiplicação para saber os valores de potência, e aí eu vou ter a minha comparação com a potência lida no instante anterior, né, de amostragem. Basicamente aqui, se o valor de potência está aumentando, ele está maior, né, quer dizer que ele está aumentando, então eu vou manter a minha perturbação no mesmo sentido. Então eu vou estar somando aqui o offset. Se eu fizer a leitura da potência no instante anterior e a potência no instante anterior for maior do que a potência do instante lida, então eu vou inverter o sentido da perturbação, vou trocar o sinal do meu offset e vou estar somando aqui na minha referência e vou ter a saída de dados que vai aplicar a nova referência no meu sistema. Vou aguardar o meu período de amostragem e de novo vou fazer essa leitura e onde o meu sistema vai rodando e se auto-adaptando até encontrar o ponto de máxima potência. Visto então os sistemas de conversores de energia, né, para ondas e também algumas técnicas MPPT, agora eu vou apresentar o sistema que foi estudado, né? Então foi estudado um sistema baseado em coluna de água oscilante, né, com spare buoys. Então esse sistema aqui, como a gente pode ver na figura, ele basicamente é uma boia, né, que fica quase toda submersa, né, dentro da água. Então essa boia ela vai ter um longo tubo que vai ser aberto tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, porém eu vou ter um rotor acoplado aqui na minha parte superior da boia, né? E aqui nessa parte abaixo do rotor eu tenho uma câmara de ar. Então basicamente quando eu tenho uma variação aqui, né, eu vou ter uma amplitude que vai subir e descer aqui das ondas, né, que vai estar incidindo sobre essa boia. Eu vou ter também um deslocamento aqui de ar, né, porque eu vou ter um deslocamento de água interno aqui na minha boia, dentro da câmera, e eu vou ter deslocamento de ar que vai produzir um fluxo, né, que vai subir e descer conforme a incidência de onda que vai estar aplicando sobre ela.
né? Então aqui é usado como turbina, turbina de Wills. Basicamente é uma turbina que, independente do fluxo de ar, se ele estiver subindo ou descendo, ele vai estar rodando no mesmo sentido, tá? Então, dessa turbina, ela vai ser acoplada a um gerador e aí sim a gente vai estar podendo realmente fazer a conversão para a energia elétrica. Então, baseado no sistema que a gente vai estudar, né, numa spare boil, essa boia ela vai ter uma turbina que vai ter como característica de saída de rotação por potência essa curva aqui. Então, nesse gráfico a gente consegue ver aqui que para cada velocidade de rotação eu tenho uma potência de saída, né? Ela vai ter essa característica aqui. Então, cada linha azul, ela representa aqui um estado marítimo diferente. Então, para diversos estados marítimos, eu tenho diferentes curvas, né? Que não operam sempre no mesmo ponto. Então, dependendo do estado marítimo, eu vou ter que trabalhar com uma rotação um pouco mais baixa ou um pouco mais alta para chegar no meu ponto de máxima entrega aqui de potência, né? Basicamente, essa curva aqui ela se torna uma exponencial, mas eu tenho que ter um sistema que, independente do estado marítimo, ele vai operar sempre nesse ponto de máxima, né? Dessa máxima conversão. Então, por isso que também é mais um dos fatores aqui que torna, que dá a importância do trabalho. Tá? Então, o sistema estudado, basicamente, vai ter essa turbina que vai ser acoplada, né, aqui no meu gerador síncrono, trifásico. Né? Esse gerador síncrono ele vai ter o seu ponto de medição aqui de potência, que vai estar passando esses valores para o meu PPT. Então, a partir da minha geração aqui de energia, eu vou ter o meu retificador de fase controlado e a partir do MPPT eu vou modificar aqui os meus valores de referência para chegar nesses pontos de máxima, né? Então, esse sistema aqui ele foi montado pensando na alimentação de um banco de baterias, visto que a gente está falando de uma boia que vai ficar localizada em alto mar. Nesse diagrama aqui, então, é apresentado de uma forma geral como que é o circuito, né? Como que ele foi desenvolvido também, que é o circuito simulado, né? Então a gente tem aqui nessa parte superior aqui o meu gerador síncrono trifásico, né? Com as minhas resistências e indutâncias, e aqui é a minha parte de leitura, né? de corrente, né? Por fase 1 e 2 e 3. Eu tenho aqui o meu retificador trifásico controlado, né? Então ele vai ser controlado a partir aqui da modulação PWM. E ao final aqui do circuito ele vai ser acoplado, esse meu conversor CACC, ele vai ser acoplado aqui no meu, em um banco de baterias aqui representado como um capacitor e um resistor que estão em paralelo. Tá? Então, o sistema aqui, na verdade, a gente tem que, para poder fazer esse controle, ele é baseado, é um controlador de corrente. Então, para facilitar, né, o meu controle, a gente é feita uma mudança de coordenadas, né? A gente passa para as coordenadas que me dão as correntes de eixo direto e de eixo em quadratura, né? Isso me facilita muito, porque eu tendo a leitura, eu tendo a minha... Ele facilita muito porque no meu controle da corrente de eixo em quadratura, eu consigo levar ele a zero, né? A gente pode ver aqui que o meu controle indo para zero, eu consigo levar o sistema a um fator de potência unitário. E aí eu consigo ficar com o controle apenas aqui na minha corrente de eixo direto. Para isso, as minhas tensões e correntes passam pela transformada de Park. Então, como saída aqui da transformada de Park, eu tenho a minha corrente de eixo em quadratura e ela vai passar por um controlador PI, né, e tem como entrada aqui de referência a minha corrente sendo zero, sendo nula, para ter esse fator de potência unitário. Né? Então, também da saída aqui da transformada de Park, eu vou ter a minha corrente de eixo direto,
né? E basicamente é nela que eu vou ter o meu controle e eu vou conseguir mudar a referência do meu sistema, né? Então eu tenho aqui também a saída de tensão, né? Minha tensão VD aqui, que é a tensão também de eixo direto. E eu vou ter aqui a minha potência de entrada com potência de referência que vai alterar o controle do meu circuito, né? De todo o meu sistema. Então aqui para minha, eu divido aqui a minha tensão, né, minha potência pela tensão, e eu vou ter aqui a minha corrente de eixo direto, né, de referência, e ela sim vai depois, esses valores vão ser passados aqui para minha transformada inversa de Park, que vai fazer o meu controle através de uma modulação PWM. Tá? E aí a parte do MPPT, basicamente eu vou ter aqui a minha leitura de dados, né, de tensão e de corrente, e que vai me proporcionar aqui uma multiplicação delas, né, o valor de potência. E aí o meu MPPT ele vai receber tanto a derivada da potência em relação ao tempo, quanto o valor da potência. E a partir dela eu tenho uma saída na minha potência de referência. Então, o MPPT ele vai alterar essa potência de referência do meu sistema para que o sistema consiga chegar no ponto de máxima potência de operação, né? Então é aqui que eu vou ter, que eu vou fazer a aplicação e a mudança do meu controle. Então a gente consegue observar o fluxograma, né, do MPPT que foi utilizado no projeto. Então a técnica basicamente, nesse fluxograma a gente consegue ver que o sistema ele vai ser inicializado, né, e eu vou ter as minhas entradas de parâmetros básicas, né. Então para o meu sistema aqui eu vou ter uma amostragem I, né, e eu tenho o meu tamanho de offset também. Nesse caso aqui eu vou ter uma alteração em potência, então meu offset ele é em watts, né. Como eu estou alterando também a minha potência de referência, apenas para nível aqui de inicialização, eu digo que minha potência no instante TK anterior é igual à minha potência de referência no instante TK. Então, o sistema ele vai fazer a leitura de dados. Eu vou ler, como a gente viu no slide anterior, a minha potência no instante atual. Eu vou ler a minha potência no instante anterior. E eu vou ter também aqui a minha leitura da derivada em relação ao tempo, né? A gente pega esses três parâmetros porque eu consigo comparar se a minha potência está subindo ou descendo e se a minha taxa de variação está aumentando ou diminuindo. Basicamente aqui no fluxograma ele faz a primeira comparação, então se a minha derivada está positiva, né? Então quer dizer que a minha taxa de variação está crescente, então se sim, eu faço a comparação da potência. Então se a potência lida no instante K é maior do que a lida no instante anterior, eu vou aumentar ainda o meu offset, né? Então eu vou ter a minha potência de referência, a minha potência de referência mais do instante anterior, né, que eu tinha aplicado, mais o meu offset. Eu vou estar acrescentando o valor, vou estar perturbando aqui o sistema, e aí eu vou estar alterando aqui a minha potência de referência e vou dar a nova saída para o meu sistema, né? Mas caso contrário, eu tiver com a minha derivada negativa aqui, eu estou dizendo que o meu sistema aqui, a minha taxa de variação está diminuindo, então com isso eu faço nova comparação aqui com a potência, né? Então se minha potência anterior ela foi menor do que a potência lida no instante atual, né? Ela sendo menor, eu vou ter um acréscimo ainda no offset, né? Porque eu vou dizer para o meu sistema que ele tem que ainda continuar aumentando. Caso contrário, eu digo para o meu sistema que ele tem que diminuir o offset, né? O mesmo vale para essa comparação aqui, no caso em que quando eu tiver uma potência lida no instante anterior maior do que a lida no instante K, eu vou diminuir esse offset, né? Eu estou indo no sentido oposto. Então, eu consigo comparar aqui, como falado anteriormente, a minha taxa de variação e se a potência está maior ou menor do que o ponto anterior, né?
E aí com isso eu vou estar fazendo alteração aqui na minha referência de saída e vou estar alterando o meu circuito e vou estar alterando o meu ponto de operação. E para o caso aqui, então, em que a minha derivada, né, então minha taxa de variação aqui da potência, ela nem aumenta nem diminui, né? Quando ela for zero, quer dizer que o meu sistema chegou no ponto de máxima potência, né? Então ele chegou naquele pico daquelas curvas que a gente observou antes, né? De rotação por potência de saída. Então eu vou estar operando o meu ponto de máxima potência, né? Então a minha potência de referência ela é a mesma do instante anterior. Eu posso manter essa referência. Caso o sistema ele venha a variar e venha ter alguma alteração, né? Então, por exemplo, a minha variação de onda ela vai mudar, eu vou estar fazendo essa nova análise aqui, passando por todo o fluxograma novamente, até ele encontrar esse ponto de máxima aqui, onde a minha derivada for zero, onde eu não tiver mais a minha variação. Então, para realizar as simulações, a gente precisa considerar que a velocidade de rotação, né, que eu estiver aplicando na minha turbina, que vai ser a velocidade de rotação do meu gerador, ela tem que seguir um padrão, né, de saída da minha potência. Então, eu tendo variabilidade na minha velocidade, eu vou ter uma variabilidade também na minha potência, né? Então, eu preciso seguir com essas regras, né? Então, eu tenho o meu gerador, que ele é variável. Então, como entrada, eu digo para ele a rotação, né? E ele vai ter essa potência de saída aqui amarrada por essas equações, né? Então, a gente vê aqui nesse gráfico aqui, que é o mesmo, é o mesmo gráfico que foi apresentado anteriormente, né, de velocidade de rotação por potência. Nele foi feitas as aproximações, né, considerando as potências de operação para esse sistema aqui. Tá? Então, a gente tem aqui também três estados marítimos, né, PO1, PO2 e PO3, com máximas aqui de potência em PO1 4.700, 4.000 watts para PO2 e para PO3 3.500 watts. E cada um deles vai ter o seu máxima rotação, que são valores diferentes, né? Então, porém, o meu circuito, eu vou fazer a leitura da potência e aí eu vou amarrar a velocidade de rotação dele. Então, eu vou conseguir fazer com que o meu gerador ele siga, né, esses padrões de curvas aqui da minha turbina. Bom, então agora, para conseguir realizar essas simulações, né, e conseguir simular a minha entrada marítima, né, que seria a velocidade, simular uma onda que vai me dar uma velocidade de rotação específica. E aí, agora, na verdade, eu tenho como entrada a minha potência. Então, eu vou ter que inverter essas curvas aqui, colocando a minha potência como entrada, que vai gerar a velocidade de rotação para o meu gerador. Né? Então, aqui, para poder existir uma função, ela tem que ser separada. Então, foi montado aqui um fluxograma para o cálculo do perfil de onda. Né? Então, na verdade, conforme a minha velocidade de rotação ela estiver maior ou menor do que esse ponto aqui de máxima, ele vai fazer o cálculo pela equação, por este caso aqui, uma equação denominada f de PO1, né, A e f de PO1B. Né? Então, a superior e inferior conforme a minha velocidade de rotação. Basicamente, aqui, então, eu vou ter esses valores de entrada e ele vai comparar para ver se esse meu valor de velocidade de rotação ele é maior ou menor do que o ponto de máxima, né? Para poder existir uma função matemática que faça o cálculo correto dessas equações. Então, para simulações, né? Então, aqui mostrando um diagrama geral dessas simulações, eu vou ter o meu aqui agora de forma mais simplificada de se observar, o meu gerador, né? 5 antifásico aqui, que ele é variável de acordo com os valores aqui de velocidade que vão ser dados como entrada, né? Que vão ser calculados aqui pelas minhas funções
que basicamente são calculadas pela potência que eu estiver gerando no meu sistema. Então, eu estou gerando alguma potência, né? Ele vai ler esse valor de potência aqui e vai realizar o cálculo ou a função F1 ou para a função F2 de acordo com a velocidade, né? Porque, como a gente observou ali, preciso ter precisa existir uma função, né? Então a gente tem que trabalhar ou acima ou abaixo da velocidade máxima, né? Então o meu gerador aqui sincrono-trifásico ele vai estar alimentando aqui com carga o meu em CA aqui no meu retificador, que vai retificar de CA para CC e vai alimentar um banco de baterias aqui, né? Vai alimentar a minha carga, né? O que faz o controle dele aqui é a modulação PWM, como a gente já viu anteriormente também. Então, basicamente, esses valores aqui de leitura de tensão e corrente, eles servem tanto para o meu cálculo, né, do perfil de onda, para o meu cálculo do MPPT, e também ele vai lá para as transformadas, né? Então, ele vai fazer a transformada aqui, vai passar pela transformada de Park, né? Ele vai me dar a minha corrente de eixo direto, de eixo em quadratura, e minhas tensões também de eixo direto em quadratura, vai passar pelos controladores, e o MPPT aqui que vai mudar a minha referência, né? Eu vou ter a minha alteração de referência para operar no meu ponto de máxima, e a partir disso os controladores vão passar esses valores aqui na transformada inversa, que vai produzir minha modulação PWM, que vai alterar aqui a minha saída do sistema, né? Vai alterar aqui o controle do meu retificador trifásico controlado. Então, as simulações elas foram feitas aqui para cada perfil de onda. Então, foi simulado para o perfil de onda PO1, para o perfil de onda PO2 e PO3, né? Então, basicamente aqui eu tenho a minha curva aqui de potência de referência convertida. Então, é nela que a gente consegue verificar que o método MPPT foi eficiente, né? Então, olhando aqui inicialmente, né, minha potência convertida é essa em linha azul, e a referência do meu sistema é essa aqui em verde. Então eu saio aqui de uma potência inicial aqui de zero, né? E inicialmente a gente dá uma referência aqui do valor de 1000 para inicializar o sistema. Então, conforme o meu sistema ele foi subindo, eu também vou dando uma referência cada vez maior, né? Então ele foi subindo a referência porque ele não chegou ainda no ponto de máxima. Então quando o meu sistema aqui ele encontra que está chegando no ponto de máxima e não consegue mais subir os valores, né, e está convertendo para o meu ponto de máxima potência, ele vai fazer ele vai estabilizar em valores da minha referência. Então aqui a gente consegue notar que a gente teve aqui a minha potência de saída convertida, ela começou a decair, né? Então o código ele reduziu a referência, né? Ele fez um ajuste, ao mesmo tempo que de novo ele já subiu a referência, e até que ele estabilizou aqui em mais ou menos 0,2 segundos, ele estabilizou o sistema e buscou aqui a minha máxima saída, né? Então a minha potência de referência foi dada corretamente, eu cheguei no ponto de máxima potência convertida do sistema, né? A gente consegue ver aqui que a velocidade de rotação ela foi acompanhando, então aqui os valores que a gente viu inicialmente ali, que foram citados como 1000 mínimo, né? Para poder eu ter um conjugado inicial no meu gerador. Então, esse sistema, conforme a minha potência de saída ela foi aumentando, a minha velocidade também de rotação foi aumentando, né? Isso aqui mostra que o sistema conseguiu atuar de forma correta, e também meu perfil de onda também foi corretamente aplicado no meu gerador. Então, conforme eu variei a minha potência, eu tive também aqui uma variação na minha velocidade do gerador. Então, como resultado aqui, minha potência máxima convertida ela chegou em 4.706 watts, né? Então a minha referência aqui de busca era 4.700, né? A referência máxima, e também a minha referência máxima calculada aqui é de 1.470, né? Então a minha velocidade de rotação máxima calculada aqui
era 3.942 e ele estabilizou aqui no sistema no valor de 3.939 RPM. Então, ainda para o perfil de onda, eu tive as saídas aqui de corrente de eixo direto em quadratura, tensão e corrente do fase do gerador. A gente vê aqui que a corrente de eixo direto, ela estabilizou no valor de 53,5 amperes, né, de saída, e a minha corrente de eixo de enquadratura ela foi muito próxima de zero, mantendo aqui o fator de potência unitário, né? E aqui a gente tem também como que ficou as saídas de tensão e corrente de fase do gerador, né? E aqui as tensões de saída pós-estabilização também ela ficou em 50,7 volts e a minha corrente ficou em 31,1 amperes. Bom, para o perfil de onda, P02 foi feita a mesma simulação, só que a gente alterou aqui também, foi alterado as minhas, o meu cálculo do perfil de onda, né? Então eu alterei aqui as equações, né, para simular um mar em outras condições, onde a minha referência vai ser buscada é menor, né? Então o valor buscado aqui de referência máxima calculado era de 4.000 watts, né? Então a potência de referência máxima que o MPPT chegou foi em 4.000 watts também, e eu teve um pequeno aumento aqui em 4.001 watts na minha potência real convertida, né? E a minha velocidade máxima aqui ela ficou em 3.334, desculpa, 3.730 para um máximo calculado de 3.734 RPM. Né? Então aqui é a corrente de eixo direto em quadratura também para o perfil de onda PO2, né? E tensão e corrente de fase também no gerador. Né? Os valores de corrente de eixo direto foi de 44,1 amperes, né? E a minha corrente de eixo em quadratura foi próximo de zero. E as tensões de fase, a tensão de fase foi de 52,7 volts, né, após estabilização também, por um valor de corrente de 25,3 amperes. Já aqui no perfil de onda PO3, né, então os valores máximos que as curvas nos dão é para um perfil de onda onde o máximo é de 3.500 watts, né, e o meu sistema teve a referência máxima dada para 3.500 watts, ele chegou nesses valores aqui, e teve uma potência convertida aqui máxima de 3.505, né, onde o sistema se estabilizou. Né? E para uma velocidade de rotação aqui calculada de 3.579, o sistema estabilizou em 3.576. Né? Ainda para o perfil de onda PO3, então aqui são os gráficos de corrente de eixo direto em quadratura e a tensão e corrente de fase do gerador. Também aqui a minha corrente de eixo em quadratura foi muito próximo de zero aqui, né? Então a gente tem um fator unitário muito próximo, né, de 1, fator de potência muito próximo de 1, e aqui a minha corrente de eixo direto ele estabilizou em 40 amperes, né? após o pico inicial aqui, como todas as outras simulações. Né? E a minha corrente de eixo, a minha corrente de fase foi 23,1, né, no gerador, e a minha tensão foi 50,6 volts. Agora, então, foi simulado perfil de onda variável na mesma simulação. Né? Então, foi colocado PO1, PO2 e PO3, simulando aqui uma variação, né, no meu perfil de onda, no meu estado marítimo, fazendo com que o meu MPPT ele tenha que buscar novamente o ponto de máxima do meu sistema, naquele instante de tempo. Então aqui foi feita a aplicação a troca, né, do perfil de onda que estivesse atuando nos instantes de 0,2 segundos e 0,4 segundos. E a curva que mostra que inicialmente aqui foi aplicado entre 0 e 0,2 segundos o perfil de onda PO3, né, de 0,2 a 0,4 o perfil de onda PO2 e de 0,4 a 0,6 o perfil de onda PO1,
né, tendo como máxima potência de referência 3.500, 4.000 e 4.706, respectivamente. Então aqui o meu sistema ele buscou inicialmente esses 3.500, né, chegou ao valor aqui de 3.507,3, né, a minha potência de saída. Novamente eu tive uma alteração no meu sistema, então a minha entrada de onda ela variou esse instante de tempo e novamente o MPPT buscou esse valor novo ponto de máxima e para o instante também, a partir de 0,4, o MPPT de novo buscou esse valor de máxima, né? Bom, e com essa última simulação, mostrou que a aplicação do método MPPT, mesmo tendo variações de perfis de onda na mesma simulação, então em condições normais de operação, que existem variabilidades, o sistema buscou novamente o ponto de máxima em operação, então a técnica ela foi bem sucedida em sua aplicação e funcionou de forma correta, né? Tendo boa eficiência, tendo rápida resposta também e conseguindo atingir os objetivos iniciais do trabalho.